Boa noite. Em 2010, um terremoto devastou o Haiti, provocando a morte de mais de 300 mil pessoas. Desde então, os haitianos migraram massivamente para o Brasil. Já são mais de 15 mil no Amazonas e no Acre, 1.600 aproximadamente em Santa Catarina, provocando uma questão de discussão legal, humanitária, trabalhista, social e também de preconceito. Este é o assunto de hoje no Conversas Cruzadas. Você pode participar acessando as nossas mídias sociais que estão aí na tela. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial São Jean. O começo da sua nova história, um empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Pensou móveis, pensou Queires, a número 1. O Conversas Cruzadas de hoje tem a participação do padre Joaquim Filipim, da paróquia da Prainha, responsável pelo processo migratório dos haitianos no Brasil. Da Kátia Miller, que é a diretora de planejamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. Do Hildo Rosa, da Polícia Federal, esteve no Haiti e trata desta questão legal também da vinda dos haitianos. E da professora Dalila Maria Pedrini, doutora em Serviço Social, faz parte da Associação dos Haitianos de Balneário Camboriú e Itapema e é voluntária e cuida da instalação e emprego para vários haitianos. E também, a partir do segundo bloco, teremos a participação do vereador Lino Pérez, que provoca essa discussão também em Florianópolis, está envolvido nesta questão dos haitianos. Eu começo com o aspecto legal da vinda dos haitianos e aí começo ouvindo o delegado Hildo Rosa, da Polícia Federal. Os haitianos têm uma condição especial de entrada no Brasil, porque entra o lado humanitário também. Eles não são refugiados, né, em função dos problemas que tem lá. Tem uma condição especial para a entrada de haitianos no Brasil. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, demais componentes de mesa. É um prazer estarmos hoje participando de uma questão tão relevante, tão importante quanto esta. Realmente a Polícia Federal ela tem se envolvido muito nesta questão, até pelo inusitado do problema, né? Nós temos uma tradição de concessão de refúgio, haja vista que a nossa lei de 97 foi considerada uma das mais modernas, uma das mais democráticas, mas neste caso nós temos trabalhado com a situação que envolve alguns pontos alfandegados já conhecidos, dentre eles Tabatinga, na Amazônia, e Pitassolândia, no Acre, que tem recebido um fluxo migratório preocupante. Preocupante porque, em 2010, quando o Conselho Nacional de Migração traça a política a ser reconhecida e empregada no caso dos haitianos, estabeleceu um quantum, que seriam, por 2 anos, em torno de 1.200 imigrantes, ou seja, 2.400 vistos concedidos a partir de 2010. Só que no Ministério do Trabalho já temos, desde 2010, cerca de 12.700 carteiras de trabalho expedidas. Nem todos têm visto. E é aí que está o problema. A questão do visto é que quando nós nos propomos a regularizá-los, o fazemos dentro do que é a perspectiva de conceder o refúgio. Então nós temos alguns questionamentos próprios da concessão do refúgio em si. Só que a avaliação quanto à sua pertinência não é feita pela Polícia Federal. É feita pelo Conselho, no caso o CONARE, ou o Conselho Nacional de Migração. Então o que nós fazemos? Nós fazemos a inquirição, eles respondem, muitas vezes e na maioria dos casos,
nos informando que o interesse é de permanecerem no país em busca de trabalho, em busca de um futuro, em busca de uma outra perspectiva, né? E nós concedemos o acolhimento provisório. Então, muitos ficam com esse visto provisório, que mesmo na condição de provisório, no que diz respeito ao encaminhamento das suas lides, das suas pendências, da sua vida, não tem nenhuma limitação, porque eles podem trabalhar, podem firmar contratos. E legaliza contratos, a situação deles. Já ficam eles, muitas vezes, um ano e meio, ou seja, nós temos casos de concessão de visto, hoje, em 2014, de iniciativas tomadas em 2011, 2010, 2012, entendeu? Foi o tempo que demorou para que o Conselho se manifestasse a respeito e concedesse o acolhimento visto. Agora, realmente, o que tem nos chamado a atenção é que antes eles, nos primeiros momentos, era uma mão de obra um pouco mais qualificada, primeiro. Por quê? Porque os empresários, quando souberam do surto migratório, foram a esses pontos alfandegados e ali contratavam o que eles entendiam que seria compatível com os interesses, né? Então, muitos vieram nessa condição. Então, eles já chegaram com o visto praticamente concedido. Agora, muitos estão ingressando na condição de turista, então eles se apresentam e recebem o visto de turista, já que não há exigência de visto de entrada para o Haiti, e vêm requerer o visto, no caso, o acolhimento de refúgio em Florianópolis. Nós sabemos quantos haitianos tem hoje no Brasil? Olha, é por isso que eu te comentei. As informações que temos com relação a este fluxo migratório, a partir de 2010. Por quê? Porque o que nós dispomos hoje são os números históricos de Santa Catarina, que é em torno de 1.600 cidadãos haitianos, cadastrados no que diz respeito a estudantes de convênio, a registro de permanência, entendeu? São 1.600. E deste novo surto. Mas, então, hoje, eu acho que é difícil calcularmos esse número, porque não se resume aos que estão cadastrados. Tem muitos que ainda não foram regularizados, não são cadastrados, mas estão ainda exercendo atividades e por aí, como a gente diz. Padre Joaquim Filipim, que é responsável pelo processo migratório dos haitianos, da paróquia da Prainha. Em Florianópolis, são quantos haitianos hoje? Tem esse número? Não temos. Não tem? Não temos esse número. Como é que é esse caminho da chegada deles aqui? O caminho é como o doutor falou, há empresas interessadas numa mão de obra para aquilo que no que eles trabalham, vai a Tabatinga, vai a Manaus e escolhe algo semelhante a tempo da escravatura, na verdade, que é para trabalhar no campo pesado, tem que ter gente forte. E aqui, então, vão escolhendo conforme a empresa. Não tem nada de ver se tem curso superior, como muitos deles têm, e buscam, e trazem. E, em geral, dão um abrigo por uns meses, assim que ele se torna autônomo, e pode alugar uma casa, qualquer coisa assim, aí eles tocam a vida. Então, a empresa paga o que merece como trabalhador normal. O senhor é muito procurado por eles e que tipo de necessidade eles têm nesse momento? Na verdade, o senhor me apresentou como responsável pelos haitianos no Brasil. Aqui em Florianópolis. Eu trabalho na pastoral do imigrante da arquidiocese. Coordeno esse trabalho. E com haitianos especificamente, quem trabalha mesmo aqui na nossa região é a ASA, Ação Social Arquidiocesana, e a Caritas, que trabalha em nível estadual. Tudo ligado à Igreja Católica. Tudo ligado à Igreja Católica. Mas trabalhamos juntos com a municipalidade, tivemos reuniões que ela representa, trabalhamos com, por exemplo, agora que estão chegando os sírios, em boa quantidade, não sei
se chegaram na Polícia Federal, mas por aí estão. Então, trabalhamos com a comunidade islâmica e a Diocese de Florianópolis, a Arquidiocese de Florianópolis, com a sua coordenação de pastoral, o meu setor, que é Pastoral do Migrante, e vamos levando o jeito de como se pode acolher, orientar sobre as possibilidades que eles têm de documentar-se, encaminhar para a Polícia Federal, para os devidos órgãos que a demanda da migração e das necessidades deles exige. A chegada deles aqui cria várias situações aí. Associar uma delas com a Kátia e a Dalila, que são dessa área. Aí sim. Dalila, os haitianos nessa região de Itapema, Balneário Camboriú, chegam a que número? Nós não temos também um mapeamento. Como o estado inteiro, o Brasil, nós não temos um mapeamento na região. Nós sabemos que chegaram um número grande, nós podemos dizer assim, Balneário Camboriú, aproximadamente 700. É possível que na nossa região, desde Itajaí a Porto Belo, sejam 2.000, mas nós não temos exatamente um número. E muitos estão indo ao oeste agora, né? Sim, um grupo vai para o oeste. A chegada na nossa região, inicialmente veio por empresas, mas só no início. Quando as empresas de limpeza de ruas ou coletores de lixo buscaram grandes números no Acre. Mas depois disso, hoje praticamente não há nenhuma empresa, digamos, que tem na nossa região, só em Balneário, mas assim, Navegantes, onde nós temos associação também, Porto Belo, Itapema, toda essa região onde eu tenho atuado com eles, não há esses albergues grandes de empresas assim. As pessoas mesmo, cada família aluga a sua casa, busca o seu trabalho. Então, é um trabalho nosso, digamos assim, das associações e articulação de trabalho para eles. Então, as próprias associações vão organizando. Hoje, as nossas associações são procuradas por empresas para indicar. Por exemplo, as nossas associações têm sido procuradas pelas empresas da região de Chapecó. Essas Aurora ou Sadia, outras, para que as pessoas que estejam desempregadas na nossa região, principalmente agora depois do verão, começa um desemprego, digamos, a partir de abril. Então, esse grupo tem sido mobilizado para ir àquela região. O Kátia Miller, diretora de planejamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. E em Florianópolis, o problema já é preocupante ou vocês estão fazendo um trabalho preventivo nesse momento? Acho que nos dois sentidos. Já tem uma demanda colocada. Em termos de números, nós não temos esse número preciso. Assim como já foi levantado em torno de 150 haitianos, mas tem pela pastoral, já tem uma previsão de 700, né? A demanda que chega na Secretaria Municipal de Assistência na maioria das vezes, por benefícios socioassistenciais e também por passagens, para poder se deslocar para os locais de oferta de trabalho. Mas, por outro lado, a gente sabe que as demandas para a sobrevivência, né, em outro país e nas condições que eles estão vindo são variadas. Então, a gente tem que se organizar e construir uma rede para poder acolhê-los. Nesse sentido, essa semana, foi realizada uma reunião na Secretaria Municipal e a gente deliberou por um encontro, um fórum de discussão na Câmara Municipal de Vereadores, né, que também está promovendo essa discussão, e para a gente poder organizar um comitê local e poder pensar, fazer esse diagnóstico com mais profundidade e pensar qual seria a rede para a gente poder acolher esses haitianos que se encontram então e estão vindo para o município. E as condições de saúde desse pessoal que está chegando? A rede municipal de saúde, ela atende, né, todos os residentes do município. Então, se um residente haitiano estiver num território de uma determinada unidade de saúde, ele pode ser atendido tranquilamente, assim como situações de emergência podem ser atendidas mesmo que não seja do próprio território, depois é encaminhado, então, para o devido local. Então, acesso também
aos CRAS, aos Centros de Referência de Assistência Social, eles estão abertos também aos haitianos ou outros, né? Ou outros imigrantes que vêm numa situação, que se encontram numa situação de vulnerabilidade e risco. Surgiu uma polêmica entre São Paulo e Acre, porque em São Paulo surgiu uma crítica de que o governador do Acre estava, de certa forma, dando passagens para os haitianos se deslocarem, saírem de lá, porque criou um problema social muito grande, para trabalharem em São Paulo. E aí entrou toda uma discussão do lado humanitário também, enfim. E no caso de Santa Catarina, como é que vocês estão vendo a vinda dos haitianos para cá? Pode falar, Dalila. Eu nunca nós não focamos essa questão como um problema. Eu creio que há um direito de ir e vir. E o Brasil tem aberto, ao menos os com quem nós trabalhamos, são todos legais. Então, se a pessoa recebeu um permisso do seu país, uma permissão de sair, e o Brasil permitiu que eles entrassem. Nós estamos observando que com certeza é um desafio para a nossa realidade, principalmente em função, por exemplo, da língua, que é uma das grandes questões, é uma demanda deles o tempo todo. O primeiro trabalho que nós temos feito nas associações são cursos de português, não é? Se o município não faz, como é o caso de Itapema, nós provocamos a prefeitura não se sensibilizou em nada, para nada, nós tomamos a iniciativa e... Todos falam o francês? Não, eles alguns falam crioulo. Crioulo, alguns falam um pouco francês. E muitos deles falam espanhol e alguns deles falam inglês e tal. Nós temos um grupo de uma boa cultura. Eu acho que esse é um ponto importante. Quando eu tenho colocado que também tem possibilidades, é porque os haitianos, assim como os demais migrantes, trazem também possibilidades, riquezas, não trazem só o limite. Por vezes, este olhar de que isso só traz problemas, só traz limites, é também uma forma preconceituosa em relação ao imigrante. Nós temos que saber que os fluxos migratórios existem no mundo. Sempre existiram, né? Os brasileiros, quantos brasileiros? Nós mesmos aqui do Sul, quantos somos frutos de nossas famílias de imigração? Eu sou de uma família que migrou da Itália para cá. E a maioria da nossa região, eu sou do Vale do Itajaí. Então, nós, nessa região onde atuamos, navegantes, que é a atuação minha, no caso, com os imigrantes haitianos agora, desde Navegantes até Porto Belo, que é todo esse litoral onde estamos trabalhando, e quando eu digo isso, nós estamos articulando uma ação, articulando as entidades, fazendo uma rede, não é como a Kátia colocou aqui, no sentido de que são muitas demandas, mas a gente tem percebido que eles trazem também possibilidades, riquezas. Por exemplo, nós temos percebido essa questão do associativismo deles. Não foram os brasileiros que provocaram o associativismo. O grupo de Balneário Camboriú que começou com isso, e depois Navegantes, foram eles que procuraram. Eles procuram locais para se reunir, para poder fazer o culto deles na língua deles. Eles buscam essas igrejas que fazem parceria com eles. Esse é um ponto, Dalila, que eu queria tratar com mais profundidade. E a gente vai precisar de mais tempo. Pois não. Então, depois do intervalo, nós vamos avançar nessa questão aí, que é a qualificação que eles trazem. Muito bem. E também o fato de preencherem uma necessidade que existe de mão de obra também em vários setores hoje no Brasil e especificamente em Santa Catarina. E também, depois do intervalo, vamos acrescentar aqui ao debate o vereador Lino Pérez. O Conversas Cruzadas com o assunto Os Haitianos no Brasil volta já já. Voltamos com o Conversas Cruzadas de hoje, que trata dos haitianos no Brasil. E acrescentamos agora ao nosso debate o vereador Lino Pérez, que provocou uma discussão na Câmara de Vereadores a respeito desse assunto dos haitianos no Brasil, dos haitianos em Santa Catarina, particularmente. Lino, boa noite. E qual é a tua visão? O que você está propondo aí em relação aos haitianos? Boa noite a todos. Agradeço aqui o convite, né? Então, aqui
Nosso gabinete está acompanhando, começa a acompanhar essa questão, junto à Caritas também, né, que estivemos lá presente em reunião, e eu acho que nós, como vereadores, no mínimo, acho que a palavra que está aqui sendo colocada é de acolhimento, acho que acolhimento no sentido positivo da palavra, né? Então, eu acho que acompanhando também a prefeitura, né, com a Cátia ali, então, eu acho que é um trabalho que vai para além do município. Eu queria colocar em primeiro lugar, não é um trabalho, obviamente, só da Câmara. Aí, no caso, eu colocaria também da Assembleia Legislativa, com a parte de direitos humanos, né, e outras comissões da Assembleia Legislativa, junto conosco e a várias câmaras, a gente fazer um trabalho, vamos dizer, junto, né, para a gente enfrentar de uma forma interinstitucional esse tema, que eu acho que eu queria colocar aqui e destacar. Então, nosso gabinete está acompanhando. Eu acho que é um assunto profundo. Eu sou da Comissão do Trabalho e a questão e tem a ver com o trabalho e emprego. Também esse assunto ver o imigrante na sua totalidade, né? Então, nosso gabinete está acompanhando isso aí. Eu, particularmente, sou professor da universidade e lá nós temos haitianos estudantes. Nós estamos convivendo com eles já há algum tempo. E a migração, uma migração também são migrantes com formação e sem formação, né? Existe uma política já, né, para isso. Claro, agora houve um surto mais recente, que já o doutor Hildo Rosa já levantou, que agora tem que ter uma outra postura, né, mais em relação a isso. Mas eu queria destacar aqui um ponto, acho que muito bem a senhora Dalila levantou, que é inverter essa equação. Acho que esse enfoque não é um problema, acho que é isso, acho que é colocar. É como um ponto de vista positivo que vem para cá de um país, um intercâmbio. Agora, o que me preocupa é a forma da política migratória brasileira, que eu, particularmente, defendo há muito tempo que as tropas saíssem do Haiti. Bom, isso é uma questão à parte, mas a política migratória brasileira, ela ainda tem uma visão muito limitativa. Então, já começa, isso é um debate nacional, de a visão restritiva do migrante, aquela questão sempre de restringir, né? Mas o Brasil está lá há quantos anos? Né? Está anos lá, faz um trabalho lá, então ele tem uma responsabilidade também equivalente na hora que os migrantes num país não conseguem dar emprego pleno para todos aqueles seus habitantes. Então, ele, já que esteve lá todos esses anos, tem que ter uma política permanente de receber as populações, pelo menos uma forma transitória, de qualificação, de emprego, aí depois um processo até de retorno, mas não retorno forçado, né? Como, por exemplo, recebe uma passagem de volta. Tem alguns casos complicados no Brasil, mas que pudesse aqui, com o tempo, aqui acolhê-los de uma forma profundamente humana. Acho que você levantou a questão da migração, e depois, com o tempo, também fazer um processo de reintegração, reconstrução daquele país, que eu acho que esse que é o mais importante agora, né, no esforço. E, além disso, tem os sírios também, não foi levantado aqui? Tem a questão dos sírios, que também eles têm diferente. Aí tem um tratamento diferenciado entre sírios e haitianos, porque aí os sírios já têm famílias aqui, já tem outra. Os haitianos chegaram pela primeira vez, então são políticas diferenciadas, tem que ter singularidade, tem que ter uma delicadeza de cada povo, cada pessoa dessa que vem para cá, né? Mas... Agora, para esse acolhimento não passar apenas de algo assim, uma demonstração de vontade ou de uma assistência social, é preciso que eles tenham aqui oportunidade de trabalho, oportunidade de inserção. No caso específico de Santa Catarina, a carência de mão de obra. Então, muitos empresários estão procurando, porque sentem uma oportunidade de ter profissionais trabalhando com eles, resolvendo um problema de mão de obra. Agora, especificamente no Acre, surgiu um problema lá, porque ocorreu uma grande concentração de haitianos, cerca de 15 mil no Acre. E aí acabou ocorrendo uma concentração numa região única da cidade e virou um bolsão de pobreza, virou um problema social do Acre. E talvez seja essa preocupação que tenha que existir para aqui, embora a nossa realidade seja diferente, né? O que nós estamos propondo aqui, o que nós temos aqui de diferente para apresentar aos haitianos? Eu acho que essa questão do trabalho, ela tem duas frentes. Nós temos oferta de trabalho para eles, ao menos em toda a nossa região aí do litoral temos. Por exemplo, nós temos feito as reuniões com as associações, temos poucos desempregados, mas já começa a ter algum desemprego que é absorvido logo por outras regiões. Então, tem, por exemplo, a vinda de outras cidades
buscando pessoas. Por exemplo, Gaspar tem procurado, Blumenau tem procurado, Chapecó tem procurado, Caçador tem procurado. Então, Rio do Sul, a região de Rio do Sul também. Então, acho que tem essa questão. Por outro lado, nós temos que saber também o seguinte: eles vêm e não conhecem a língua, e não conhecem as leis trabalhistas. Então, aqui nós temos encontrado nas nossas reuniões e na nossa articulação, porque eu gostaria também de dizer, assim como Florianópolis tem buscado, nós estamos há mais ou menos 6 meses fazendo reuniões no litoral. Então, estão conosco o Diese, a FETIESC, que já é uma federação de sindicatos. Temos, então, a Caritas brasileira, a ASA, que é daquela região, e depois as igrejas locais, algumas igrejas locais, e grupos de afro, porque tem muito essa afinidade, grupos culturais. Então, nós temos em torno, digamos assim, de 10 a 15 instituições que nós temos nos reunido. Então, a grande questão que trouxemos, a primeira questão que veio, questões do mundo do trabalho por desrespeito, por não cumprimento da legislação trabalhista, por salários aviltantes. Então, assim, por um lado temos o trabalho, por outro, pelo fato de eles não conhecerem a legislação e por eles assinem documentos que não conhecem, assim como não só nisso, nos aluguéis também, nós encontramos esse problema. Então, o que tem sido a primeira grande tomada de iniciativa? Fazer uma cartilha da legislação trabalhista, que agora está saindo em português, e já temos os 2 tradutores. Será trilíngue, será em espanhol e crioulo. Então, esta cartilha já vai ser entregue agora dentro de uns 10 a 15 dias, em português, feita pela FETIESC Diese. Isso quer dizer o quê? Nós teremos um instrumento na língua deles para eles conhecerem a legislação. Não só isso, as associações têm trazido pessoas para fazer formação da legislação trabalhista. Porque o que ocorre? Eles ficam felizes com o trabalho, eles vão trabalhar, mas depois eles trazem os problemas. Por exemplo, trabalhando os 4, 5 meses sem carteira assinada, ou foi despedido sem os direitos, não recebendo, porque eles não conseguiram fazer a negociação, porque eles não entendem em função da língua. Eles estão sendo explorados nesse momento aqui no Brasil? É difícil, eu acho muito difícil. Ou eles estão tendo uma oportunidade de trabalho? Eles estão tendo oportunidade de trabalho, com certeza, mas essas oportunidades de trabalho, elas podem ser justas, não é? Pode haver, por parte de alguns empregadores, justiça e correção na legislação, mas outros também não. Como nós temos provas concretas, nós já temos vários processos trabalhistas feitos por centros de direitos humanos, por advogados, defendendo haitianos que estão sofrendo a exploração do seu trabalho. Então, temos esses casos também. A questão que proposta primeira, fundamental para nós, da Pastoral do Migrante, e vejo que na Caritas e na ASA é a mesma coisa, e vejo que o Sheikh, que acolhe especialmente na comunidade islâmica os patrícios deles que estão chegando, né? É legalizar, que ninguém fique sem a proteção legal, que como o doutor falou, não é tão fácil, porque esses viriam, haitiano não vem como refugiado, mas não tem base, não tem fundamentação jurídica para serem qualificados como refugiados. Em todo caso, entra o visto humanitário e a gente se acolhe e encaminha. Que tenha a carteira na mão, CPF, tudo. Segundo, ela recordou, o idioma é fundamental, não apenas para um ambiente de trabalho, para ler alguma coisa, mas relacionar-se. Porque tem que haver uma integração. Porque se eles ficam um gueto, não faz bem nem para eles, nem para nós. Então, o idioma também é fundamental. E depois precisamos também trabalhar, conscientizar. E eu acho que
o Conversas Cruzadas nos dá uma oportunidade de mentalizar, de conscientizar-nos, a nós mais profundamente, e tanta gente que pensa, essa turma podia bem ficar lá, como a gente escuta por aí, xenofobia, né? Então, da gente entender, são gente como a gente... Esse aí é um ponto, né? A gente ouve manifestações de várias maneiras, né? E algumas preconceituosas. Exatamente. O pensamento médio do brasileiro é de hostilizar ou é de acolher e dar oportunidade? Para mim, bom, eu tenho 31 anos de trabalho com imigrantes. Tanto é verdade que com haitianos e sírios não tenho muito mão na massa ainda, não. Mas com o resto eu fui vendo uma evolução. Gente que falava, mas por que eles não ficam lá no país deles? Aqui também está faltando trabalho, está faltando hospital, está faltando escola, está faltando um pouco de tudo para nós. Mas gente que vinha na igreja. Imagina. E quando o sobrinho daquela pessoa, o irmão, o filho, foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá, foi para a França, para a Inglaterra, aí houve uma evolução, quando quase 5 milhões de brasileiros estavam fora, o doutor podia confirmar, assim me diziam lá em Porto Alegre, porque eu trabalhei 18 anos lá, né, com migrações, e então ali já mudou. Aí lembramos que viemos quase todos da Europa, da África, da Ásia e por aí vai. Delegado Hildo Rosa, qual é o percentual de imigrantes no Brasil? Pois então, eu acho que nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampliada. Este não é um fenômeno que se resume ao Brasil. Hoje o processo de globalização está nos oferecendo novas correntes migratórias, isso é na Europa, isso é nos Estados Unidos, isso é na América Latina, em todo o mundo está sofrendo essas questões. E cada país que tem uma política humana e adequada a essa visão um pouco mais ampliada do ser humano, né, que está por trás da cor, da nacionalidade, da procedência, o ser humano, faz com que nós tenhamos essa responsabilidade. E o Conselho Nacional de Imigração, que tem se preocupado em pesquisar e realmente tem inovado em muitos aspectos, ele nos apresentou um dado muito interessante, de que nós teríamos no Brasil cadastrados cerca de 1 milhão a 1.200.000 estrangeiros, o que representaria um dos índices menores de todos os países considerados emergentes, porque não atingiria nem 0,5% da população. Então é evidente que nós teríamos um espaço muito grande. Agora, o que eu presumo, o que nós temos nos preocupado muito a nível de Polícia Federal? Nós temos que, primeiro, prevenir estes fenômenos, de tal sorte que não nos pegue de surpresa, como nos pegou a questão desses fluxos migratórios na região da Amazônia. Tanto assim que, num primeiro momento, se concentrava em Tabatinga, então na Amazônia. Depois, Epitácio-Lândia. Depois, Brasileia. Por quê? Porque se buscavam alternativas que transcendessem as realidades locais. Mas o governo federal foi muito célere nesse aspecto. Porque se nós tivemos, sim, chegamos a ter 1.500, 2.000 estrangeiros na faixa de fronteira, hoje não temos mais. Esse fluxo se diluiu, porque de uma forma ou outra, ou com a expedição do visto de turista, e muitos se apresentam aqui, tendo ingressado no Brasil como turista, para fazerem o acolhimento em Florianópolis. Então, se facilitou o ingresso, né? Então, a nossa ideia é 3 ações verbais muito claras. Prevenir, no sentido de se preparar para receber. Proteger, porque esse é o sentido da essência, né, do Instituto, a proteção. E terceiro, resolver. Nós temos que resolver esse problema. A sociedade brasileira, e nós, no que diz respeito à documentação, temos que resolver. E esses são os 3 aspectos que considero essenciais. E a quarta é a integração,
Quer dizer, o convívio... Que seria a solução, né? A solução, né, Lino? É justamente ele se inserir na sociedade brasileira. Eu acho que isso seria a solução mesmo, que é o que nós aspiramos, né? Agora, eu morei cerca de 1 ano e meio no Haiti e convivi muito de perto, né, com a cultura haitiana, e eles têm um carinho, uma admiração muito grande pelo Brasil. Esse é um ponto que eu gostaria de avançar um pouquinho mais, com mais tempo, no próximo bloco, que é a relação cultural que existe entre os haitianos e os brasileiros, a formação deles, que tipo de contribuição eles podem dar aqui também no trabalho e de uma maneira geral. E também a questão do preconceito. Daqui a pouquinho, os haitianos no Brasil, no Conversas Cruzadas. Voltamos com Conversas Cruzadas e o assunto os haitianos no Brasil. O professor Fred está nos assistindo, ele é professor de português e quer fazer um trabalho voluntário de ensinar português aos haitianos. Estão precisando. Estão precisando? De onde ele é? Fred é de Florianópolis. Com certeza Florianópolis vai fazer o curso também. Então tem o contato dele aqui, depois eu vou passar para vocês para conversar com o Fred. Já temos uma contribuição aí. Ótimo. Interessante. Que bom. Eu quero começar com a Kátia, que no bloco anterior ouviu e não falou. Kátia, preconceito de cor e de origem é um problema nesse momento com os haitianos? Eu tenho tido pouco contato direto, né, não tanto quanto a Dalila, mas eu acredito que a sociedade também florianopolitana, ela também, né, tem essa história muito camuflada, né, porque a gente tem uma presença relativamente pequena de negros em Florianópolis e que tem uma história, né, a Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial tem apontado, né, muitas situações infelizmente, né, dentro também do nosso município. Eu penso que também os haitianos devem ser também alvo de preconceito. Mas me parece que a questão da própria globalização e o contato entre culturas me parece que está reduzindo esse processo. E também toda a luta da sociedade civil no sentido da defesa, né, dos direitos e da igualdade dos cidadãos. Queria falar esse ponto. Aí na universidade mesmo, ainda há pouco, um haitiano sofreu problema de racismo, né, nas comunidades aqui do interior, e teve uma defesa do chamado movimento contra o racismo dentro da universidade, para os próprios negros da universidade que entraram pelas cotas. Então, essa situação de xenofobia já há aqui na ilha mesmo, para os que estão aqui, vêm daqui brasileiros. Aqui ocorre aqui na ilha, né? Infelizmente, os setores dominantes locais exploraram essa questão da xenofobia para seus interesses. Então, um problema que eu queria colocar aqui, que é um problema de fundo, já ocorre com ou sem haitianos. Com os haitianos são negros, aí a coisa vem somando no processo de racismo já ocorre aqui nesta região, com o Brasil inteiro, que é o problema do racismo. Nós temos, finalmente, hoje, já uma Secretaria Nacional de Promoção de Igualdade Racial, que se espalha pelo Estado, e finalmente o brasileiro começa... Né? Exatamente, a sociedade brasileira já está, pelo menos, reconhecendo o problema, né? Mas há um racismo dos próprios brasileiros para os brasileiros, né? Aí os haitianos também entram nessa faixa. Agora, as empresas empregam, porque são faixas do mercado de trabalho que os brasileiros também não admitem. Os sindicatos não admitem quebrar, por exemplo, vamos supor, a legislação trabalhista, a segurança. Então, às vezes, os haitianos entram numa faixa, entendeu? Que os trabalhadores brasileiros não nem aceitariam, porque a legislação brasileira não permite. Os sindicatos não permitem. Então, eles entram numa faixa que o empresário interessa, entendeu? Alguns trabalhos precarizados. E o perfil dessa população veio para cá, conversando aqui com o doutor Hildo Rosa, muitos são de classe média, são de formação, são até médicos, vêm para cá, bom, mas não tem emprego, vou trabalhar naquilo que no país deles, se tivesse condições normais, não trabalhariam. Então, há um problema sério que o empresário interessa naquele nicho que os brasileiros também não aceitariam, na precarização do trabalho. Agora, ele não é uma metade, né? Ele não só trabalha, por exemplo, na agroindústria, no oeste, porque interessa para as indústrias. Agora, saindo da agroindústria na rua,
Não, aí já não. Aí já é preconceito. Não sei se está claro. Há uma fragmentação do sujeito que não é tratado na sua totalidade como ser humano. Entendeu? Então, por exemplo, não interessa. Agora, saindo fora, não, essa Tatiana fica lá num gueto, lá, separado numa periferia de Chapecó, né? Ou desses países. Então, isso é uma questão de fundo, que também é um retrato para a nossa sociedade brasileira. Aí é que entra... Já tratamos para os brasileiros de uma forma segregadora e desigual. Aí é que entra o que nós chamamos de problema, né? Que é a questão social, a questão do preconceito também. Kátia, em Florianópolis, há já alguma constatação nesse aspecto, com problema social de haitianos? Ou até, de preconceito você já falou, mas a questão social, aqui em Florianópolis, tem algum problema mais localizado? Olha, a mídia tem apontado algumas situações, a dificuldade mesmo de se instalar e poder dar conta, né, de um novo projeto de vida local também. Então, mas eu não tenho tido contato com esses grupos de haitianos para poder entender um pouco mais quais são as dificuldades nesse convívio e nessa instalação no município. A Dalila, que tem Sim. essa proximidade. Sim, na nossa região, a questão do preconceito ocorre, ela é denunciada nas reuniões dos grupos, porque as nossas reuniões, elas possibilitam muito esse diálogo. Elas são sempre bilíngues, então é muito interessante, porque eles estão aprendendo a falar português, mas sempre chega gente que não fala, então sempre nós falamos duas línguas, então é muito interessante. Os cultos também, e etc. Agora, as questões, por exemplo, onde que residem, digamos, os grandes desafios? Então, é o trabalho explorado, né? São as discriminações por origem e por raça, e depois o acesso às políticas públicas. Então, isso é variado. Por exemplo, Balneário Camboriú tem uma postura, digamos, temos 2 ou 3 secretarias municipais que fizeram um grande acolhimento. Então, por exemplo, eles têm um acesso muito grande ao CRAS, eles têm muita facilidade. Nos outros municípios... Itapema, no caso, que você falou, né? Itapema não se sensibilizou, fomos solicitar, não há respostas, mas isso não quer dizer, então, que nós não façamos. Então, a sociedade civil, formamos um grande grupo, a gente chama grupo de apoio, e estamos juntos, assim como estamos apoiando o Balneário, Navegantes, estamos andando pelas cidades fazendo o trabalho, curso de língua portuguesa. Agora, o acesso, por exemplo, em Itapema, dificuldade de acesso à creche, por exemplo, quando o Balneário conseguimos. Então, assim, todas as crianças, são poucas as crianças ainda, mas todas as crianças em idade escolar e de creche em Balneário Camboriú já acessaram. Em outras cidades, não. Língua portuguesa... Tem muitas crianças? Não tem muitas, mas temos tido crianças, porque as famílias estão vindo. Preparar. Sim, as famílias estão chegando. Eles sempre alegam que o grande sonho é trazer a família. para trazer a família. E no nosso caso, já estão trazendo. Famílias... Nós já estamos acompanhando esse processo. Então, assim, veio só o homem. E, por exemplo, no início, Itapema só tinha homens. Hoje, no nosso curso de língua portuguesa, já temos nós temos em torno de 60 pessoas que fazem o curso. Temos em torno de umas 15 mulheres. Semanalmente, chega algum parente. Vão chegando os parentes. E hoje já não passam mais por aqueles roteiros, vêm de avião mesmo. Porque, na verdade, um dos grandes movimentos é trabalhar para enviar remessas. Então Não é? Esse que é um dos grandes desafios. Da lista dos 10 desafios que nós levantamos nas nossas reuniões com eles, então, o acesso a políticas públicas, já falei. O outro grande problema, é que o doutor falou, que eu gostaria de voltar também, que é os documentos, a documentação, e a outra, a questão do envio das remessas. O envio das remessas tem sido dificultado no seguinte sentido. Dependendo das cidades, a taxa é muito alta. Então, por exemplo, em toda a nossa região, nós temos dois municípios que é mais fácil. Então, eles têm que ir de Porto Belo a Itajaí ou a Balneário Camboriú para fazer a remessa, onde é uma forma mais fácil, por exemplo,
porque Itapema não tem esse acesso, assim como os outros, Tijucas não tem, Porto Belo, Bombinhas, onde nós temos haitianos e com quem nós trabalhamos, eles não têm um acesso fácil, por exemplo, ao envio da remessa por preços mais fáceis e também facilitado no sentido de avisar a família, acabamos de enviar. Então, esse é um outro grande desafio também para eles. Conversas cruzadas e os haitianos no Brasil. Intervalo, já voltaremos para concluir o assunto. Voltamos com o Conversas Cruzadas e os haitianos no Brasil. Nosso tempo agora é curto, então para concluir eu quero uma frase de cada um sobre o assunto, enfim, sobre o futuro, sobre o que deve ser feito nesse momento. Vamos dar preferência para as mulheres. Kátia, para concluir o assunto dos haitianos no Brasil. O desafio está posto, é a construção de uma rede para promover essa acolhida e fortalecer a organização dos próprios haitianos também, para que eles também consigam, né, lidar nesse novo espaço, um novo projeto de vida no Brasil. Dalíria. Eu agradeço a possibilidade. Gostaria de convidar a todos os que nos ouvem a terem atitude de acolhimento, de verem a riqueza que os imigrantes trazem para o nosso país também. E, ao mesmo tempo, dizer que precisamos apoiar a organização deles, as associações, porque eles são protagonistas. Nós acolhemos, mas eles sabem o que precisam e nós precisamos apoiá-los. Vereador Lino Pérez. Eu acho que, além eu acho que essa política migratória tem que ver o acolhimento e o enriquecimento. Gostei muito da observação da Lila. Acho que é inverter essa lógica. Criar, talvez, não sei se tem uma frente parlamentar nacional, deputados federais, estaduais e municipais, para, inclusive, junto com o governo, para ter uma política melhor integrada com os estados e municípios. Eu gostei muito da Kátia, ela não falou, agora eu falei, que é criar esse fórum de discussão. Um debate com a sociedade, para quebrar esses véus de preconceito. Segundo, o que ela falou, um comitê local, também dentro da rede, e fazer um diagnóstico profundo para ver isso tudo. Acho que é fundamental essas ações todas, que eu acho que para tirar o véu do preconceito. Delegado Hildo Rosa. Bom, eu quero agradecer, como todos têm feito, de uma forma toda especial, pelo acolhimento que tivemos eu e minha esposa durante 1 ano e meio no Haiti. E eu sempre sou muito cauteloso nessa relação, porque eu vejo no sorriso deles, o sorriso daquele povo generoso que nos recebia e que nós tínhamos que botar a bandeira brasileira que abria todas as portas no Haiti, né? Então eu quero que a bandeira do Haiti nos abra as portas do Brasil também. Muito obrigado. Padre Joaquim Filipim. O Brasil é formado, a gente de toda a raça forma a raça brasileira, né? Então, é mais vamos dizer, uma raça, uma etnia que entra na composição da nossa riqueza do país. E que não seja apenas proverbial para mim e para todos nós, o sentido profundo de hospitalidade que o brasileiro manifesta. Só uma questão importante. Foi o primeiro povo das Américas que isso foi a libertação e a autodeterminação. Ele deu uma grande lição para nós. Foi o primeiro país. Na época inclusive, questionava, inclusive, o próprio, na época, o imperador francês, Napoleão. Exatamente. Napoleão. Debatia Napoleão. Obrigado a todos pela participação. Conversas Cruzadas. Quem decide tem opinião, assiste. O programa volta amanhã. Boa noite.